Olá, amigos, bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar para vocês sobre Honeywell. Honeywell é uma ambientação ou setting de RPG de mesa flexível, realista, detalhada e razoavelmente fantástica. Também é assistêmica, ou seja, pode ser usada para narrar o seu sistema favorito. Trata-se de um cenário que vem recebendo conteúdo desde 1983, ou seja, tem mais de 40 anos de história e já foi utilizado por milhares de pessoas nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Por alguma razão, nunca foi muito conhecido aqui na América do Sul. Talvez o seu relativo eurocentrismo tenha algo a ver com isso. Porém, as Ilhas Hárnicas estão longe de ser romantizadas. Pode-se dizer que Harne é inspirado pelo período histórico dos séculos 9 a 14 da Bretanha, tomando certas liberdades óbvias como fantasia rara e monstros variados. Honeywell pode acomodar qualquer tipo de estilo de campanha que você queira narrar, seja os seus personagens de jogador cavaleiros, magos, bárbaros, clérigos, lordes da nobreza, mercenários, gladiadores, artesãos, mercadores, ladrões ou mesmo simples camponeses ansiando por uma aventura. Há sim magia nesse mundo, mas ela é rara, no caso, não é low fantasy, requerendo que seus habitantes trilhem caminhos pouco percorridos, metafórica e literalmente, para ser deslumbrado. Entretanto, há muito mais chances de um camponês ser devorado por um Iwachu ou Gargum do que lançar uma bola de fogo da ponta de seu indicador. E, mesmo que ele seja capaz de fazer isso, e existe essa possibilidade, ele ainda corre risco de ser debulado por um mago integrante do Cheque Privar, uma guilda que mantém o monopólio da magia com um punho de ferro. E sim, os jogadores podem ser integrantes dessa guilda e caçar magos renegados. Quando narro em cenários como Harne, em que a magia é incomum, eu sempre tendo a dizer que os meus jogadores são uma exceção à regra e procuro criar ganchos narrativos quais expliquem a razão de seu acesso a um talento tão raro. Já as espécies de jogador canonicamente presentes em Honeywell se limitam ao humano, anão, aqui chamado de Kuzdo, Sindarin, equivalente aos elfos, e os meio-elfos. Aparentemente, você também pode jogar de Iwachu, um tipo de golem biológico, ou de Gargum, orcs e globinoides rânicos, mas estes são nichos sobre os quais eu não pesquisei muito. Harne nasceu da mente de Robin Crosby, que trabalhou no cenário até os últimos dias de sua vida, em 2008, sendo o seu último trabalho concluído um mapa definitivo do planeta Kéfera, no qual as ilhas Rânicas estão localizadas, concluindo aos 50 e poucos anos enquanto batalhava um lipossarcoma. Ainda hoje, tanto o cenário quanto o posterior sistema Harne Master recebem novos conteúdos e atualizações feitas por sucessores de Crosby, alguns deles seus antigos colegas de trabalho, sendo o material mais recentemente publicado em 2026, uma nova edição do livro Evael, pelo Kickstarter, o qual disserta sobre a nação dos elfos Sindarin da Floresta Shava. Há centenas de publicações feitas para esse cenário por duas editoras, a Columbia Games e a Kelesh Productions. Esta última fundada pelo próprio Robin Crosby após uma rescisão contratual relativamente amigável com a editora anterior, Columbia. Ambas as linhas editoriais são de altíssima qualidade e produzem desde mapas muito bem feitos e realistas que você poderia encontrar em um livro didático de geografia até artigos com uma organização bastante peculiar, apropriada para ser organizado em fichário. Então, se você é do tipo colecionador, Honeywell é uma promissora possibilidade, especialmente quando se leva em consideração as lindíssimas ilustrações de Eric Hotz e Richard Luftcheck. Essa aqui, ilustrando um torneio de cavaleiros no reino de Kaldor, é a minha favorita, representando justamente o que vem à minha cabeça quando alguém diz RPG na Idade Média. A diferença no conteúdo entre os editores é que a Columbia produz material situado nas Ilhas Rânicas, enquanto Kelesh ocupa-se dos continentes adjacentes, focando-se majoritariamente no Venarive.
o qual seria uma versão do nosso mar Mediterrâneo. Agora vamos falar um pouco sobre as culturas rárnicas. Como mencionado anteriormente, Rárnia é inspirado em um período histórico e em um local bem específico. Entretanto, contém culturas e criaturas únicas, sendo 7 reinos civilizados, entre aspas, dos 8 nações tribais, frequentemente chamadas de, entre aspas, bárbaros, além de Garguns, os quais aparentemente foram trazidos de algum outro plano existencial, além das espécies nativas Ivashu na região de Mizin, criadas pelo deus Ilver, e os Ilmi do pântano Ilmen, uma raça de quase dragões inteligentes. Além dessas culturas atuais, também já existia um povo extremamente mágico e tecnológico, o qual lembra muito os Dwemer de Elder Scrolls, ambos tendo desaparecido misteriosamente. Eles são os Earthmasters, ou os Senhores da Terra, frequentemente ilustrados como pessoas lagarto, mas aparentemente não têm forma específica, pois artefatos deixados por eles em suas ruínas esquisitas também mostram outras aparências variadas. Acredita-se que fossem várias espécies unificadas em uma só cultura ou que fossem capazes de se transformar como shapeshifters. O centro de Rárnia é regado pelo grande lago Benaf, o qual também serve de nascente para o rio Dard. O rio mais longo é o Caude, cuja extensão é de cerca de 603 km ou 375 milhas. O calendário em voga em Kéfera chama-se Tuzin Reckoning, abreviado como TZ. A sua tradução para o português seria o cômputo, o cálculo ou simplesmente a conta de Tuzin, tendo como ponto de partida o ano da unificação do reino de Melderin pelo rei Erebir I, uma figura mítica equivalente ao rei Arthur Pendragon de Camelot. Tuzin foi o nome do astrólogo da corte de Erebir III, o qual organizou o calendário retroativamente para o início do reino, sendo esse reino Melderin. O calendário de Tuzin tem 12 meses lunares, cada um com 30 dias, para um total de 360 dias em um ano árnico. O atual ano é 620 TR, e todo o material publicado, sem exceção, é situado durante ou antes dessa data de 720, apenas enriquecendo o período já estabelecido na linha de tempo oficial. Isso é feito para que não haja conflitos com as histórias estabelecidas pelos mestres em suas mesas depois dessa data, e também para manter certa consistência. Dessa forma, não temos o mesmo caso de Dender, cuja história e cosmologia sofrem soft reboots toda vez que uma edição nova é publicada, para lucrar com as tendências e sensibilidade do público corrente, sem o menor respeito pelos escritores e lore masters do passado. Nesse vídeo nós vimos um pequeno overview desse cenário e nos vídeos futuros faremos um sumário de todas as culturas que podem ser encontradas no arquipélago Rárnico. Todas receberão um vídeo próprio dissertando sobre suas histórias particulares e processos de formação. Então, por hoje é só, amigos, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.